Vamos lá, deixa eu começar, porque eu estava falando e estava mudo meu telefone, tá? Primeiro eu quero agradecer e honrar a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Conhecer essa tecnologia é um divisor de água em nossas vidas, é uma conexão com o universo, é uma conexão com mente, corpo e espírito, é uma qualidade de vida. Eu digo que é um sentido para a vida. É uma abertura de mente muito grande. E cada vez que a gente mergulha na tecnologia, a gente vai firmando mais esses conhecimentos, tendo uma visão mais ampla. Essa live, na verdade, ela toda quarta-feira nós podemos fazer essa live para aqueles que talvez é a primeira vez que ouvem falar dessa tecnologia, ou talvez aqueles pela segunda vez querem entender mais esses princípios da tecnologia de cast e plasma. Então, é, é um assunto que muitos dos senhores já conhecem, mas sempre tem algo para a gente interiorizar mais, aprender mais, e eu confesso até comigo mesmo. E uma coisa falada em outras oportunidades, com palavras diferentes, há uma nova compreensão. E eu percebo isso. E por isso que eu sei que muitos de vocês estão aqui e eu agradeço e cada um de nós tem essa missão. Aqueles que já conhecem sabem dessa missão de compartilhar essas informações, que nos dá uma qualidade de vida em todos os aspectos. Vai estar conosco aqui também mais dois amigos que vai partilhar algumas experiências conectado a essa tecnologia. E vocês que já estão aí, é, já nessa caminhada conosco, podem também, ao final, nós vamos dar um momento para você compartilhar sua experiência, ou mesmo dúvida, ou mesmo talvez decepção que talvez tenha tido com a tecnologia. Então, é importante a gente ser bem aberto aqui, franco, com o que nós estamos vivenciando. Eu queria só, a princípio, saber quantos estão aqui pela primeira vez, para ser bem mais simples, digite o número um. Eu estou aqui, um, quer dizer pela primeira vez. Isso me dá uma noção melhor. Ok, a Silvia, para mim trazer um enfoque maior. Giselda, ok. Olha, eu quero dizer para vocês, Silvia e Giselda, Fernanda, que essa live é para vocês. Nós temos aqui alguns amigos, mas em especial é para vocês. Isso é bom, porque eu vou tentar ser assim, o mais prático, talvez didático possível, para trazer essas informações. Falar da tecnologia é muito empolgante, é contagiante. E numa breve reflexão, e ao mesmo tempo já entrando no assunto, deixa eu só configurar aqui. Vou entrar com o meu outro Zoom para me saber, porque eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. E aí eu fico visualizando o que vocês realmente estão vendo. Ok? Tem áudio. Ok. E aí eu vejo. Então, por exemplo, agora eu vou compartilhar essa transparência. Ok? E aqui, ok. Isso. Eu vou falar sobre ela. Ok. Nós vivemos num momento de profunda transição planetária. Essa é a realidade. E tecnologias estão assim emergindo de todos os lados, não somente para facilitar a nossa vida de maneira prática, mas também essas tecnologias estão surgindo para nos reconectar com as leis naturais do universo. E dentre outras tecnologias, a tecnologia de plasma, desenvolvida pelo físico nuclear Elon Musk, ela se destaca como um divisor de água nas nossas vidas. Ela não apenas propõe alternativas para a saúde, mas também para a agricultura, para a energia. Então, ela nos convida para um novo paradigma, padrão, visão de consciência em relação para com o universo, entre diversas áreas, praticamente todas as áreas da nossa vida.
Mas o que é essa tecnologia? Como é que ela funciona? Por que há tanto interesse nessa tecnologia e, ao mesmo tempo, tanta confusão? E alguns perguntam, por que a gente não tomou conhecimento disso há muito tempo? Então, eu quero refletir um pouco com vocês, com simplicidade, com clareza, para que vocês possam entender isso. E aí é onde eu também aprendo mais sobre essa tecnologia. Na física convencional, a física de Newton, newtoniana, o plasma ele é considerado assim como o quarto estado da matéria. Nós temos de um lado o sólido, o líquido, o gasoso, mas na visão da Fundação Keshe, do Keshe, o plasma é uma forma assim fundamental de energia. Em outras palavras, é a fonte por trás da matéria, daquilo que nós tocamos. É aquilo que antecede ao que nós chamamos de átomos. Então, tem o átomo, antecede o átomo. E ela contém campos de energia que a gente descreve como campos magnéticos e gravitacionais. E vocês vão entender isso. E esses campos é que dão origem aos elétrons, aos prótons, aos nêutrons. Eu vou falando e vou simplificando para vocês entenderem isso. Então, imagine o plasma, o GANS, como um sopro da criação, uma energia da criação. Não é uma matéria, digamos assim, visível, mas é uma energia estruturada da matéria. Então, o GANS significa gás nanosólido. É uma substância, né, produzida em laboratório que hoje a gente pode produzir artesanalmente em casa, que é o que a gente busca ensinar a todos vocês como produzir GANs, por meio de reações químicas e de placas nanorrevestidas, enfim, de metais, e ali concentra nesse reator, nesse artefato, campos plasmáticos, né? E eles têm uma forma semimaterial, bem no fundo. Então, GANs e aqui embaixo água plasmada. Esse que é a forma semimaterial que a gente produz por reação química em casa artesanalmente. Essa foi a visão do Cash. Agora, como é que essa tecnologia funciona? Ela funciona a partir de campos magnéticos e gravitacionais. Tudo forma no universo, toda forma, tudo que existe no universo, o planeta, uma célula, tudo isso emite e recebe campos. Nós vamos ver aqui em algumas imagens sobre isso. Quando há um desequilíbrio nesses campos, vamos pensar nós seres humanos, quando há um desequilíbrio entre corpo, mente e ambiente, o plasma ele chega para atuar como um equilibrador. Entendeu? Quando há esse desequilíbrio, nós com o meio ambiente. E vocês vão entender isso mais à frente. Então, o plasma ele tem aplicações práticas na saúde, através do uso de canetas de saúde, muitos de vocês conhecem e outros irão conhecer, através de colares, cintas plasmáticas, água plasmática, são vários dispositivos, capacete, eu tenho aqui uma pequena máscara, né, que eu uso, que melhora a oxigenação. Na agricultura, ele melhora a fertilidade do solo, o crescimento das plantas, a produção de frutos, a alta nutrição dos frutos e sem agrotóxicos, sem pesticidas. Só isso aí só já seria assim surreal no mundo em que a gente vive hoje. Na energia, os reatores eles geram energia livres e aí vem para carros com diesel. O plasma ele purifica águas, purifica alimentos, eleva a vitalização, a frequência dos alimentos, enfim, cria um equilíbrio emocional e espiritual, de certa parte, no todo do ser humano. Então, o cientista iraniano Mehran Kesh, esse engenheiro nuclear, ele apresentou a ideia de que o universo é guiado por princípios simples e harmoniosos. E que o ser humano, nós podemos aprender a co-criar esses princípios, vivenciar e viver neles. Diferente da, muitas vezes, a ciência convencional, que foca em medir, controlar, o Cash, a tecnologia Cash, propõe isso de uma maneira diferente. Tipo,
que nós imitemos a natureza em vez de forçá-la, e trabalha com campos, ao invés de apenas com matérias. E a tecnologia Cash nos convida assim, a um autoconhecimento, ou seja, nós podemos influenciar os nossos resultados até mesmo com a nossa intenção. Então, a tecnologia nos leva a um ponto assim essencial. Não existe separação, o ponto é esse, entre ciência e consciência. Está interligado. E aí vem, qual o papel da intenção? Diferente das outras tecnologias comuns, a tecnologia de cache, plasma, GANs, esses dispositivos, ela é sensível à intenção, à ideia, ela é sensível ao campo do operador. Isso é física quântica. Ou seja, nós podemos interagir com os campos de energia da tecnologia do GANs e a nossa intenção, a nossa emoção, o nosso estado interno faz parte de todo esse sistema. Então, isso significa que quanto mais você trabalha seu campo emocional, mais eficiente é o uso do plasma. E aí a gente poderia partir para a neurociência, que atua muito com essa questão da mente, enfim. Então, a tecnologia cash, ela é assim um caminho para a qualidade de vida, para uma evolução maior, eu diria até interior. Agora, por que que tantas pessoas interessam por essa tecnologia? E a gente apaixona por essa tecnologia. Primeiro, você pode produzir GANs, o plasma, vamos pensar assim, na sua própria casa, na linguagem popular, no fundo do quintal, na sua garagem, usando apenas materiais como cobre, zinco, sal, enfim. Segundo, ela é regenerativa. Ao invés dela combater, ela harmoniza isso na nossa vida. Terceiro, ela é integrativa. Olha que coisa interessante. Você pode combinar a tecnologia de plasma, de cache, com outras terapias naturais. Reiki, radiestesia, ou espiritualidade, massoterapia, enfim. Com qualquer uma outra terapia, você pode integrar a tecnologia de plasma e potencializar. Ela é ética, você, na realidade, busca compartilhar esse conhecimento livremente. Essa foi a visão do Cash, que ele patenteou e liberou para nós, a humanidade. Então, é alguém que eu agradeço todos os dias por ter trago isso para a humanidade. E ela é muito expansiva, essa tecnologia. Ela nos convida a sair do modelo linear, né, da medicina, que é remédio e doença, para um modelo de campos de interação, equilíbrio e qualidade de vida, saúde e bem-estar. É uma tecnologia que, por vezes, muito desafiadora para quem chega assim conhecendo. Existe uma frase que o corpo já conhece essa tecnologia há muito tempo. Quando chega, já é amigo conhecido. Então, o corpo recebe bem, mas a mente, nossa, muitas vezes tem resistência para receber isso. Os conceitos de campos plasmáticos, de energia, de estrutura de matérias, de interação com forças, é, com vibração, já dizia Nikola Tesla, né? Quer conhecer o universo, pensa em termos de frequência, energia e vibração. Então, isso aí na mente de muitos parece assim um conceito esotérico, místico, confuso, onde na realidade é pura ciência e tecnologia. E cada vez nós estamos vivenciando isso. O universo está vivenciando isso. É interessante, a gente conhece muitas tecnologias. A gente conhece o Wi-Fi, raio-x, infravermelho, e a gente absorve isso. Mas quando se trata de uma tecnologia voltada para a saúde totalmente não invasiva, como é que é possível isso? Ela atua nos campos sutis e, por vezes, olha que interessante e dramático, né? Porque a tecnologia cache vai contra o sistema. É na contramão. Cash já sofreu 5 atentados. Então, não existe comprovação assim científica pelo mundo, pela medicina convencional, assim como muitas outras terapias. Vocês sabem disso. Então, isso muitas vezes
causa esse desafio. Ah, eu quero comprovação científica disso. Outra questão, a necessidade de experimentação. Não basta simplesmente ouvir, ler. Sinta, observe, teste essa tecnologia, tá? E aí eu quero hoje que alguns que já conhecem, já sentiram, possam compartilhar para os demais um pouco disso. Então, o plasma, essa tecnologia nos convida a olhar para a vida com outros olhos, olhar para a saúde, para a agricultura, para tudo. Ao invés de esperar que essa cura venha de fora para dentro, nós somos chamados a entender que o nosso corpo é muito inteligente e você pode autorregular ele se você tiver os campos de equilíbrio ao seu redor, que aí entra a tecnologia. Então, ela nos convida a sair da posição de consumidor passivo, né, para um co-criador consciente que entende os princípios do universo, que aplica isso com ética, com responsabilidade, com intenção. Então, nós vamos então conhecer cada vez mais essa tecnologia. E aí, só trazendo em outras transparências para vocês, a Fundação Cash tem hoje fundações em mais de 10 países, e lá tem os grandes laboratórios, né, que têm produtos e conhecimentos avançados dentro da tecnologia. Particularmente aqui, nós simplesmente estamos aqui trazendo a ponta do iceberg do que é essa tecnologia, que já existe há mais de 40, mais de 50 anos essa tecnologia. Então, nós conhecemos o estado matéria. A tecnologia cache, deixa eu só ocultar ela vem nos levando ao conhecimento do estado nano. Então, nós temos aqui uma figura de cobre na matéria, cobre cru. E temos no centro aqui cobre em nanopartículas. Para a gente ter uma descrição de nano, imagine que uma folha de papel ofício, a grossura dele tem 100 mil partes de nano. É esse universo que a gente entra aqui dentro da tecnologia cache e que a gente tem isso o dia todo, convive com toda essa tecnologia e tudo que a gente praticamente consome isso. Transformar nano. É o micro no macro. Perfeito? Então, o estado matéria é o que nós conhecemos, né? Da ciência natural, da ciência natural, né? Já a tecnologia cache, a ciência do plasma, é o entendimento sobre o conhecimento da energia que move o universo, que mantém tudo em órbita. Nada de matéria segurando isso. E aí ele nos traz o exemplo, né? Que são campos que a gente não visualiza, não toca, mas a gente sabe que eles existem. O raio-x é um deles, eu disse agora há pouco, né? A gente está consciente da radiação nuclear e dos seus efeitos. No entanto, a gente não vê esses campos. E eles são pontos fortes e diferentes. Por exemplo, a luz ultravioleta, simplesmente a gente consegue visualizar através de um aparelho. Está em uma outra frequência. Só um minutinho. Eu coloquei minha água ali distante, deixa eu aqui pegar. Retornando. É, diante do que eu for apresentando aqui, se alguns tiverem alguma dúvida, você pode ir anotando aí no chat e eu vou voltar e vou responder essas dúvidas para vocês, tá? E depois vocês terão a oportunidade de perguntar também. Então, aqui já vem mais completo. A gente tem o estado matéria, depois o estado nano. Aí, desse estado nano, a gente produz o que nós chamamos de GANs plasma. E esse plasma cria os campos magnéticos. Percebe aí essa conexão? Matéria, nano, GANs e campos magnéticos. E nós vamos aprender a usar não só as placas nano-revestidas para criar o GANs, mas vamos aprender também a como manipular esses GANs, essa energia. É, em outras palavras, a gente pode pegar qualquer matéria, aqui nós viemos trazendo aqui,
o cobre. Mas você pode pegar qualquer matéria, qualquer substância, do que você imaginar, transformar ele em nano. E esse nano, ele emite campos de energia. Então, pense no alimento. É matéria. Você pode transformar em nanopartículas. Nosso corpo faz isso desde o nascimento. A gente come mingau, leite ou comida sólida e na boca começa a transformar esse alimento em nano, fracionar ele. Nano é pequenos, nanopartícula. Então, no estômago, que isso acontece de maneira muito mais real. O ácido clorídrico transforma a matéria em nano. E aí o corpo absorve o quê? O gás. Não entra matéria pelas nossas veias e pelo nosso organismo, não. Só gás. Então, o cache nos ensina a fazer isso externamente, fora do nosso corpo, em temperatura ambiente. Só isso aí só, você vira um alquimista de transformar tudo em nanopartícula. E o corpo recebe isso. O corpo, ele é preparado para isso, essa coisa. Então, aqui traz um exemplo que a existência e interação dessas forças dinâmicas, galáxias, densidade de campos magnéticos, leva à existência do que temos hoje, matéria. Vamos dar um exemplo do nosso corpo. Nosso corpo absorve o quê? Esses campos de energia. E os ossos têm, juntamente com o corpo, vai o quê? Materializando e vai, nós vamos crescendo e tornando adulto desde criança, enfim, vai formando isso, corpo humano. Isso é, tudo acontece assim no planeta. Então, essa compreensão de nanomateriais, campos plasmáticos, é a ciência do plasma. E esses campos são campos magnéticos. Todo o universo é composto por essas interações magnéticas e gravitacionais. Desde o átomo ao corpo, ao universo, tudo é feito por esses campos, que nós não conseguimos observar, ver, mas eles existem. E aí vem exemplos práticos, né? E a gente vai trazer aqui. Então a gente vai aprender a aproveitar essa energia, entender esses campos do universo e descobrir uma nova forma de viver, de conduzir, de gerenciar a vida. E isso é muito mágico. Quando você entende isso, é surreal isso. Novamente aqui, no lado inverso, nós temos os campos de energia, que é emitido pelo o GANS, que foi produzido pelo estado nano, que veio do estado matéria. Então, campos para fazer qualquer estado de matéria que nós queiramos. E existe também isso. Aqui ele dá um exemplo da interação que existe entre dois ímãs. Quando criança é muito divertido a gente brincar, né? A gente pega dois ímãs assim e de um lado a gente tenta unir eles. Aí o que acontece? Eles repelem. Do outro lado, eles grudam assim. Então, isso que nós chamamos de magnético gravitacional. E isso que está dentro deles ali, essa coisa que une e repele, é uma força de campo. Existe. Você não vê. Mas você fica com os dois ímãs assim afastados, você não vê nada, mas eles não conseguem. Uma vez eu peguei dois ímãs assim, bem grandes, sabe? Eu fiquei feliz. Falei assim, agora. E aí, a gente era mais novo, né? E a gente botava força para unir assim os ímãs. Quem disse que a gente conseguia? Aí a gente virava os ímãs. Quando nós viramos o ímã, a atração foi tão forte que prendemos o dedo assim que chegou a como que cortar. Percebe a força que tem os campos? Então, aí ele vem trazendo um exemplo, né, que estaria em vídeo aqui. Quando você empurra o ímã, ele vai afastando, e você vira do outro lado, ele atrai. Então, isso aí, essa interação entre ímãs quadrados, enfim, chama-se gravitacional e magnético. Observe, entendendo esse conceito, aí nós vamos entendendo os campos magnéticos e gravitacionais. A gente chama campos magrave. E o plasma, tudo no universo, age assim. Vamos pensar aqui para você ter uma ideia. Olha essa imagem aqui. Todo o universo, todos os planetas, tá? Por mais que vem outras informações aí do mundo científico de que esses planetas não existem, é tanta informação, mas vamos pensar aqui nesses planetas.
O que que mantém esses planetas em órbita? Os campos magnéticos gravitacional. Volta aqui para essa tabela periódica. Todos nós conhecemos a tabela periódica. São elementos químicos. E nós, com a tecnologia Cache, podemos materializar todos esses elementos químicos. Ainda essa semana, o Edson me mandou para mim, falou, ó, o Cache vai estar, acho que na China, e vai ver lá como você materializar alguns metais. Só um parênteses aí, Edson. E depois, quem quiser, a gente vai colocar o link no grupo. Qual era a reportagem? Boa noite a todos, primeiramente. Gratidão pela participação. E o Cash estava falando, chamando até o Elon Musk para falar da nova tecnologia que não precisa mais usar nos foguetes a parte da propulsão, aquela tecnologia antiga, que ele chama os fogos de artifícios antigos, que agora a gente podemos trabalhar com essa nova tecnologia, que é os campos plasmáticos. E junto nessa, vai ser em Pequim, na China, vai ser no dia 10 ou 12 agora, desse mês que está entrando, eles vão mostrar para o mundo inteiro essa nova tecnologia do plasma nessa parte espacial, mas também na área da saúde e demonstrando a apresentação de itens, como eles vão fazer ouro, estava na matéria que eles iam fazer a criação de ouro lá ao vivo e a cores para todos nós vermos ao vivo, para não ter contradição e para todo o governo mundial começar a aderir essa energia do plasma. O plasma ele pode criar tudo, tudo é feito de plasma. Os campos magnéticos e gravitacionais criam toda a matéria. E aí a gente pode equilibrar, harmonizar, curar, rejuvenescer de diversas formas. Então eles vêm trazendo essa matéria que vai ser fantástica. Na realidade vai ser uma live ao vivo para todos. Depois a gente vai compartilhar, depois eu vou pegar a data certinho e vou compartilhar para todos nós, quem tiver disposição, poder ver, que vai ser uma coisa para mudar, transformar nossa mente. Maravilha. Obrigado, Edson, por essa participação aí. O Sol, quando incide sobre a Terra, ele produz todos esses compostos químicos que temos aí na tabela periódica. E com a tecnologia, a gente pode materializar todos eles. Pensa num negócio desse. Algo que há 10 ou 20 anos atrás só existia esse conhecimento assim nas melhores faculdades. E hoje a gente tem isso aqui ao conhecimento nosso. Então, esses campos magnéticos e gravitacionais estão presentes na Terra, em todo o sistema, ímãs, em todas as galáxias. E é assim que funciona o universo. Todos esses compostos químicos temos no nosso corpo, e tem no ambiente, e tem no plasma. E podemos equilibrar, tendo o conhecimento disso, isso, e criar uma harmonia entre nós e o universo. Nós e as plantas, nós e os animais. Percebam essa questão. A ciência do plasma, ela vai além do que nós conhecemos. Vai além do estado da matéria. Não é magia, não é feitiçaria, é o que nós muitas vezes não entendemos. E o nosso histórico de conhecimento, por vezes, não conhece. E aquilo que você não conhece, não existe para você. A partir do momento que você passa a conhecer e mais experimentar, cara, isso é real. E contra fatos, não há argumentos. E aí a gente começa a entender um pouco de tudo desse universo e como que ele é feito de campos, dos princípios magnéticos e gravitacionais. Então, nosso corpo é composto de bilhões de campos magnéticos e gravitacionais, formando nosso corpo total. Pense num GANs como pequenos nanopartículas e como que sóis que ficam irradiando energia o tempo todo. Aqui tem um frasco de GANs, né?
E aí que está a sigla, o que quer dizer GANs, que é a mesma coisa de plasma, a gente só facilita a informação, mas GANs, gás dando solto. Nosso corpo contém todos esses compostos químicos, é formado disso. Hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio e por aí vai. Assim também é a tecnologia cache. Assim também são os GANs. Tem tudo o que tem no nosso corpo, tem no GANs. Quando você tem contato com isso, o teu corpo fica absorvendo, repondo o que falta e eliminando o que tem excesso. Essa aqui é uma imagem tirada por uma câmera que mostra quando o nosso corpo está em desequilíbrio e quando está em harmonia. E não só através da câmera, mas a gente pode perceber, e hoje tem várias tecnologias que a gente sente e percebe como a gente está em desequilíbrio. Uma delas, que o Edson vai trazer para a gente já já, é sobre como a radiestesia nos revela isso. E ele vai entender por que isso. Todos nós temos esses campos, e é do conhecimento nosso. Talvez alguns conhecem mais os primeiros: campo mental, campo astral, campo elétrico e por aí, etérico e por aí vai. Assim também é o plasma, quando ele chega para você. Ele é um outro campo que interage com todos. Isso a gente tem esses campos descritos aí. Quais são esses campos? Com que conexão que eles têm com todas as emoções, enfim, o ser físico completo, corpo, mente e são. Então, você continuamente, você está absorvendo e emitindo campos de plasma. Continuamente você está emanando emoções, intenções e ao mesmo tempo absorvendo isso. Eu disse para vocês que nós temos antenas sensoras em todo o corpo. E o corpo absorve calor, energia, frequência, tudo. Os animais fazem isso de maneira muito mais potente. Eles têm um campo de absorção muito mais evoluído do que nós. Absorve muito mais frequência, enfim, absorve muito mais energias, vibrações em todos os aspectos. Então, o corpo é feito de campo de energia. Por isso que uma pessoa que é receptiva por cães, animais e crianças, essa pessoa tem um campo mais equilibrado, boa frequência. Aqueles que são repelidos, não tem. Ainda hoje, passando, né, tinha um cachorro e eu passei assim, raspando no focinho do cachorro, fui, voltei e nada. De repente passa um senhor e no que passou, o cachorro, val! E a dona tentou segurar ele e gritou com ele, ele recuou. E quando o senhor deu os passos de novo, ele avançou. E eu fiquei percebendo qual é a frequência que aquele senhor está emitindo para aquele animal perceber isso e, sabe? Então, conhecer isso e saber usar o campo de plasma restaura nosso corpo ao estado saudável original. Gente, isso é surreal. A gente apaixona de um jeito que é, aí nas expressões aí do Luciano, né? Eu gostaria de ter conhecido essa maravilha há uns 30 anos atrás. Eu confesso que eu também, Luciano. Quando seria diferente? Mas tudo tem seu tempo. Então, nosso corpo é formado por vários GANs e essa coleção de GANs, de campos, né, de força semelhantes se atrai. Cada órgão, cada parte do corpo tem uma força magnética e gravitacional diferente. E a combinação de tudo isso compõe a força do corpo magnético e gravitacional. E a gente vai entendendo isso cada vez. Então, tudo é feito de campo e conectado ao Criador. Portanto, nós somos o Criador e estamos conectados com tudo. Nós não estamos separados. Nós precisamos não ser tóxico com o próximo, nem com a natureza, mas integrado a tudo isso. E o plasma vem nos trazendo nesse equilíbrio, nessa conexão. Tá? Eu vou ver aqui se tem alguma dúvida. Nós estamos gravando aqui, eu vou depois compartilhar essa live, tá?
Mais uma vez eu reitero aqui a gratidão pela presença da Fernanda, Giselda, Maria Silva. E antes de passar para o Edson vai falar um pouquinho como medir os GANs, sobre radiestesia, o que é radiestesia e como atuar, integrar a radiestesia e potencializar essa tecnologia. Mas antes do Edson falar, se alguém tiver alguma pergunta dentro do que nós conversamos e falamos, e enfim, pode escrever ou abrir o microfone e falar. E se não houver alguma pergunta, se alguém tiver uma experiência, eu queria dar a oportunidade para um só e depois a gente comenta sobre os outros. Alguém que já viveu alguma coisa assim marcante com o Guns e gostaria aqui de compartilhar conosco, nossos amigos, né? Quando conheceu o Guns, o que que esse Guns fez assim que foi impactante para você na sua vida? Se alguém quiser, é uma honra, é um Eu prazer. tenho uma pergunta, Fabrício. Diga, Amália. Eu quero, eu quero saber como eu enviar essa caneta, esse plasma para as pessoas, para as pessoas que precisam. Que ele fala da cura à distância, como eu uso isso? Nem para mim eu sei ainda. Você sabe que eu comecei agora, nem não estou boiando ainda, estou querendo aprender, Eu né? diria que você não está boiando, não, você já está bem avançada, porque já entendendo que o plasma, para os novos aqui, nós podemos fazer aplicações do GANS à distância. Então, Então, daqui eu posso fazer uma aplicação à distância. É, e eu vou, no segundo momento, falar sobre isso e trazer para você essa informação mais detalhada, Amália. Eu não sei se o Luciano quer falar sobre essa aplicação à distância, mas diga aí, Luciana. E talvez responde mais também a você, Amália. Fale, meu querido. Pode abrir Boa seu... noite. Boa Boa noite, noite. professor. boa noite. Boa Pode, noite. pode falar, Luciano. Você está com o microfone aberto. Pode Boa falar. noite. Não, eu quero só dar um depoimento. Uma maravilha aconteceu ontem. Nós temos aqui uma amiga que ela passa roupa na minha casa e ela fez uma cirurgia pélvica. Ela tem uma hérnia no intestino, no reto, então ela aproveitou e fez a cirurgia pelo canal vaginal para restaurar mais um órgão. E aquilo criou a infecção, inchou a região pélvica dela. Ela fez a cirurgia pelo canal e aquilo inchou bastante. E ela, muitas dores, e vai para o médico, volta para casa. Aí eu tive na casa dela, levei uma bolsa, aquelas bolsas que usa gel, com a água quente, fria. E eu pedi para colocar na região pélvica. Aí depois deixei ela o colar com ela. Falei, coloque esse colar dentro da sua peça íntima, dentro da sua cueca, para ser mais claro. Menino, sei que ontem e ela nos ligou, hoje nos ligou, que aquele trem estourou, desceu aquele sangue pisado, aquele trem desinchou a barriga dela. Menino, eu estou maravilhado. Deus é bom, Deus nos uniu por essa grande e maravilhosa causa. Ô, Obrigado. ô Luciano, eu queria aproveitar e você, particularmente, que experiência você vivenciou com o plasma? Quando chegou para você? Uma grande surpresa, professor, porque é uma coisa que eu não conhecia e Deus me fez eu te conhecer no Instagram e confiar na sua palavra. Falei, eu vou entrar nisso aqui. Rapaz, isso, sim, porque eu vou trabalhar com terapia, mas essa veio, caiu de cheiro no meu colo. Estou usando aqui, ó, colar, minha esposa. E que patologia ou desconforto você sentia que o plasma lhe ajudou? Já apareceu a dor no corpo. Eu quase não dormi com dor na coluna. Não sei quando é que foi.
É incrível. Incrível para alegria. Obrigado. Eu Ok, estou muito feliz. que bom. Gratidão, professor, por você ter aparecido nas nossas vidas. Nada. Eu digo que quando o aluno está pronto, como diz o ditado, o mestre aparece. Mas o mestre aí foi o plasma. O mestre plasma apareceu na vida de vocês. Eu queria só voltar lá e dar um enfoque para a malha. Bem, quando eu conheci a tecnologia, uma prima minha falou assim: primo, eu estou aplicando plasma para os índios lá no Acre. Ela morou um período de tempo lá, era antropóloga e tinha outros conhecimentos, e ela veio para São Paulo. E ela recebeu uma caneta e ela falou que estava fazendo essas aplicações à distância. E eu falei assim: que é isso? Você mandou canetas para lá, plasma, produziu? Não, prima. Eu simplesmente pego meu celular aqui, peço eles lá. Pouco tempo atrás, um cacique estava na beira da morte, gemendo de dores e tudo, não aguentava ir para o hospital. Eu mandei lá na aldeia tirar uma foto lá da região do abdômen dele e fiquei aqui com o celular, a foto dele e fazendo isso com a caneta. Na época, ela ficou uns 40 minutos ali fazendo. Mas hoje a gente tem conhecimento que 5, 10 minutos já toda essa conexão. E daí para frente, o índio, né? O resultado passou a noite tendo uma várias limpeza lá. Eu sei que o índio amanheceu no outro dia excelente, bom, que meio-dia o índio foi participar de uma festa lá e nas comilanças lá. Estava para morrer. Daí para frente passou a aldeia a curar com essa tecnologia de plasma. E aí a gente começou a produzir várias coisas para essa aldeia. Mas a aplicação de plasma acontece com o testemunho. Eu acho que ninguém melhor para falar isso aí do que o Edson. Edson, você, por gentileza. Eu quero contar até uma experiência, compartilhar com todos. Minha mãe, há uns 30 dias atrás, ela foi fazer um exame, ela estava com dores no braço aqui, e apareceu que ela tinha rompido os ligamentos. E aí eu ofereci para ela, disse, mãe, eu posso fazer a aplicação de plasma para você, não dói nada, não interfere em nada de questões religiosas. E ela aceitou. E eu fui fazendo todos os dias. À Todos os dias. distância. Após os 30 dias, à distância. Pego a foto no celular, corpo inteiro, pego a caneta de plasma, vou lá na parte aqui dela, do ombro, e fazendo as aplicações, 5 minutos, 10 minutos por dia. E agora, essa semana, hoje minha mãe foi lá no médico, que após os 30 dias, mas ela não está mais sentindo dor nenhuma. Aí ela chegou lá no doutor, o médico falou, tem que fazer cirurgia. Mas a senhora está sentindo dor? Não estou mais sentindo dor. Mas o que você está fazendo que você não está sentindo dor se rompeu os ligamentos do braço? Continua fazendo as coisas do dia a dia? Sim, continuo trabalhando, fazendo tudo da mesma forma. Mas ela não falou que tinha sido o plasma que eu estava aplicando, mas o doutor disse: então, se você está bem, deixa assim. Se tá tudo bem, se não tá sentindo dor nem nada, volta para casa. Se você voltar a sentir dor, aí você vem e a gente marca a cirurgia. E aí ela me ligou hoje, me falando, Edson, eu falei para ele e olha, eu não tô sentindo mais nada. Nada, nada, nada. Eu continuo fazendo meu trabalho durante o dia da mesma forma e como se nada tivesse mudado, assim, de dores. E eu estou fazendo as aplicações direto para ela, porque o plasma, além dele ir regenerando uma parte onde já está com dores ou desequilíbrio, ele vai regenerando as outras partes, equilibrando antes que aconteça uma patologia, antes que aconteça um problema de saúde. Então, por isso que é bom a gente nos prevenir antes que aconteça, nós já irmos fazendo aplicações, tanto para nós, para os nossos entes queridos, que tudo isso nos beneficia de uma forma muito grande. Aproveitando a deixa, eu vou falar de mais uma também que aconteceu essa semana comigo, uma parte da aplicação da caneta de plasma. Também, meu filho me ligou sexta-feira de manhã, sexta-feira da semana passada, disse, pai,
Ele tem uma gatinha. A gatinha ela não está comendo, faz 2 dias que não está comendo, não está dormindo. Ela estava com a cara de doente. Eu disse, então, filho, pega, tira uma foto pro pai de frente que eu vou aplicar o plasma. Eu fiz 15 minutos de aplicação de plasma, logo em seguida ele me ligou. Disse, pai, ela está vomitando e fazendo xixi. E voltou a comer, voltou a se sentir bem. Então, o plasma, eu como terapeuta, as diferenças que eu vejo são inimagináveis. São coisas que às vezes você pensa, realmente faz tudo isso? Uma coisa, digamos assim, simples, mas modifica tudo. Modifica a nossa vibração, modifica a nossa saúde, expande, abre nossa consciência. Só de você andar com a caneta de plasma durante o dia, ela já está trabalhando o teu campo. Você se sente mais com vitalidade, saúde, Oh, meu bem-estar. Deus. Fica tudo. O plasma ele vem assim para transformar nossas vidas de dentro para fora, porque nós remetemos o que a gente tem dentro. Então, conforme nós vamos nos curando, equilibrando, harmonizando de dentro, tudo do lado de fora, o externo, melhora. É surreal, sem palavras, para descrever quanta coisa boa está acontecendo na minha vida, na dos meus familiares e na dos pacientes que estou atendendo. Agora da parte da. Você já quer que eu entre falando um pouco de radiestesia, Fabrício? Junto? Eu gostaria que você falasse um pouco de radiestesia, porque a radiestesia, alguns que não conhecem, tem uma aplicação muito positiva, unida, integrada, combinada com o plasma. Então, dá um pouco assim a conhecer da radiestesia rapidinho, e depois você fala de maneira prática como usar a radiestesia, pêndulo ou outras ferramentas com a tecnologia. A radiestesia é uma técnica milenar, onde nós usamos tanto o pêndulo, que eu vou falar mais do pêndulo hoje, tem mais alguns equipamentos. E essa técnica, ela nos possibilita você medir a frequência de campos, pessoas, lugares, animais, tudo. Porque tudo tem um campo de vibração e um campo de vitalidade. Como nós não temos toda essa abertura, o nosso subconsciente ele capta energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa, e por intermédio do pêndulo, o que nós não conseguimos fazer a leitura, ele traz aqui. Então nós podemos saber como é que está o nível de vitalidade, nível de saúde, se você está com algum chakra bloqueado, se está com algum órgão que já está com uma vibração em desequilíbrio, tudo isso nós podemos mexer, perdão, nós podemos medir a energia da nossa casa, dos animais, dos alimentos, de tudo. Tudo tem uma frequência e vibração. E essa frequência e vibração tem os campos. Nós só não enxergamos. Algumas pessoas sentem, que tem essa parte mais sensível, e quem não sente, nós podemos usar o pêndulo, a radiestesia como uma bússola. Isso é uma bússola que nos dá um norte, porque o nosso subconsciente sabe tudo que é o melhor para nós. O que está travando sua vida, no financeiro, na saúde, no relacionamento, coisas que às vezes estão guardadas lá dentro, e nós não lembramos disso. E com a radiestesia a gente tem a possibilidade, com o pêndulo, fazendo perguntas, saber tudo isso. Digamos assim, vou dar um exemplo. Eu posso perguntar qual é a vibração que eu estou no dia de hoje. Eu vou lá, faço a leitura frequencial, a leitura vibracional, sei qual é a vibração que eu estou, como é que está o meu emocional, como é que está o meu mental, como é que está a minha energia em um todo. Se determinado alimento está me fazendo bem ou não, exercícios, se a minha rotina de vida, se ela está alinhada comigo, se ela está me fazendo bem. Então, nós podemos medir todas as energias e frequências. Então, a radiestesia, ela abre para vocês, para todos nós, um caminho onde o invisível se torna visível. Onde coisas que nós não enxergamos com os olhos físicos, o nosso subconsciente traz para nós, por intermédio do pêndulo. Nós já fizemos muitos testes de alimentação, alimentos que nós comemos no dia a dia, tomate, arroz, ovos. E quando nós medimos a frequência,
você vê o quanto os alimentos estão travando a nossa vida, quanto esses alimentos não estão nos fazendo tão bem. Às vezes nós comemos 2, 3 vezes a mais do que você precisaria. Como? Medindo a frequência, a gente vê o nível de vitalidade. Por exemplo, nós pegamos um ovo e fomos medir o nível de vitalidade. Tem uma régua que nós chamamos a régua de Bovie, onde a gente faz uma medição em angstrom. Normalmente, um nível de saúde ela varia de 6.500 angstroms a 8.500. Um alimento também, ele teria que estar mais ou menos nessa média, ou tem alimentos que estão até a mais disso, que eles trazem muita vitalidade e energia. Eu peguei um ovo aqui em casa, fui medir a frequência dele, estava apenas com 1.500 angstroms. Então, o que isso significa? É um ovo velho, baixa vitalidade, baixa energia. O nosso corpo vai se alimentar, mas a energia que o corpo vai tirar, o combustível, é muito baixa. Você acaba se alimentando mais, tendo que comer mais, e não sacia a fome e nem o que o corpo precisa. Aí a gente une a radiestesia, onde você pode medir essa vibração, e o plasma, pegar uma caneta, pegar a parte onde estão as verduras ou os ovos e colocar a caneta. Em questão de horas, você mede novamente a frequência e o nível de vitalidade subiu. E aí o seu corpo começa a realmente se alimentar de forma mais saudável. Tudo que hoje nós se alimentamos, até a água que nós bebemos, a frequência, a vibração dela é muito baixa. Então, por isso que a gente está sempre gerando toxinas, nosso corpo não está 100%, gera dores, gera desequilíbrio, tudo isso muito voltado pela nossa alimentação também. Então, a radiestesia, ela vai trazer possibilidades de vocês saberem como é que está a energia da sua casa. Será que o ambiente onde você está dormindo à noite é um bom ambiente? Será que ele está te trazendo vitalidade, está te regenerando para o próximo dia? Ou está te deixando cansado? Porque tem como nós vermos como é que está a vibração de toda a casa, de todo o local, e aí você começa a ter uma base de como isso está te afetando invisivelmente, porque nós não vemos. E aí o plasma entra, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Quando eu peguei a primeira caneta, eu disse, eu vou medir a frequência, eu quero saber a frequência. Só de eu pegar a caneta, minha vibração, ela já modifica em mais ou menos uns 200 Hz. 200 Hz é a frequência emocional que nós temos, como se fosse uma rádio, uma sintonia de rádio que nós nos equalizamos. O nível de vitalidade também, você fica com mais energia, com mais vitalidade. Tudo modificou. Eu, no primeiro dia, já liguei para o Fabrício e disse, nossa, Fabrício, eu fiz a medição da caneta, eu me apavorei. Porque o quanto ela muda é coisa assim de você não imaginar. E ela vai te transformando. Todos os dias você estando com a caneta, com um colar, com uma pulseira, ou tomando a água plasmada, que o Fabrício vai falar mais à frente, o nosso corpo ele só agradece, porque ele começa realmente a entrar num nível de saúde novamente. Ele reencontra o que faz bem. E aí modifica todo o nosso padrão frequencial, energético, saúde, os pilares da nossa vida, todos vão se equilibrando, se harmonizando. Aqui, por exemplo, o Fabrício está compartilhando com nós o relógio de aplicação à distância. Com o pêndulo, você pode pegar, se você está com a caneta, você vai lá com o pêndulo e vê quanto tempo a pessoa precisa de uma aplicação. Você vai enviar via celular, pela foto ou com o nome completo. Você pode ir lá com a radiestesia com o pêndulo. Quanto tempo devo enviar para um exemplo, para Joãozinho? Vai aparecer a quantidade de tempo que você envia para ele, até os movimentos que você faz. Horário, anti-horário, fixo, tudo isso gera um norte para nós seguirmos. É como um GPS. E você pode usar isso Então, tanto presencial quanto à distância, né? Usar esse gráfico aí.
Então, a radiestesia, ela mesmo. personaliza, ela te dá uma direção consciente. Você não está sozinho com o plasma, não. Tipo, quanto tempo eu faço de aplicação com essa caneta? Quantas vezes no dia? Qual o problema específico que eu faço aplicação? Qual o sentido que eu giro a caneta? Que nível de dor está isso antes e após a aplicação? Muitas vezes é interessante. As pessoas usam um dispositivo e não percebe muito a diferença. Talvez seria interessante ele, antes de usar o plasma, medir qual o nível de dor, de vitalidade, de saúde desse órgão. Ele vai encontrar isso. Depois que ele andar com a caneta durante algum tempo, horas, enfim, ele perguntasse de novo. Aí ele ia ver a diferença do que o plasma está fazendo no corpo dele, na vida dele ou em algum aspecto. Então, a radiestesia é fantástica, ela direciona você assim, ó. Eu já deparei com situações que os GANs, os plasmas, muitas vezes ele era de cor quase igual. E aí eu não rotulava os frascos. Falei, e aí, qual que é CO2, qual que é ZNO? Eu ia para a radiestesia. E depois eu via que realmente era aquilo. E em tudo. Então, essa combinação com a radiestesia é fantástica, viu? Inclusive, nós vamos ter nessa nova turma um curso assim avançado de radiestesia, já incluso com plasma, porque é o casamento assim, ó. Algumas vezes me perguntam, Fabrício, como utilizar isso? Eu falo, nossa, se você tiver um pêndulo aí, você sabe tudo isso e muito mais, com muito mais assertividade do que eu. Porque dependendo do estágio da pessoa, da idade, e tudo, muitas vezes eu dou uma informação que para a pessoa poderia ser outra. E o Pedro não vai ser assertivo ali, ó. Perfeito. Você pode falar, ó, minha avó, minha tia, minha mãe, quanto tempo eu faço? Onde eu uso essa aplicação? Qual o movimento? Então, é mais ou menos isso. Você tem algo a dizer mais, Edson? E aí? Isso é isso mesmo, porque cada organismo, cada pessoa vai agir de uma forma e esse GPS é para a vida inteira. Melhores lugares para você ir, o que está bloqueando a sua vida, a caneta, lugares para você deixar o plasma, a caneta na sua casa, onde vai ajudar na vitalidade, na energia, na harmonia de todos que convivem ali. Então, isso vai trazer uma clareza muito grande, que às vezes nós não estamos conseguindo ver com os olhos físicos. Essa clareza vai direcionar para os melhores lugares e para escolhas mais assertivas. É Fantástico. isso. Muito bom. Gratidão aí, o Edson. É, eu quero, Gratidão. eu quero entrar agora com vocês, rapidamente, alguns depoimentos. Na Fundação Cash existe uma página lá que tem assim dezenas, centenas, milhares de testemunhos e depoimentos. Então, de várias situações, de vários aspectos e de gente do mundo todo com essa tecnologia. Então, eu quero trazer aqui a Eliane. A Eliane vai ali, resumidamente, falar Boa noite. assim, o que cada Uhum, pessoa vem trazendo sobre a experiência com o plasma. E ela também já venciou algumas, né? Mas antes de te dar a palavra, Eliane, nós aham, vamos enviar, só respondendo alguns aqui do chat, nós sim. vamos enviar para o gráfico, Jaqueline, para o grupo gráfico de radiestesia e vou enviar outros mais também, como usar caneta de saúde, tá? Adriana, no curso do plasma vai ter um curso de radiestesia profundo. E eu está aparecendo na tela de que está aparecendo. Ok? É isso, então, com vocês aí e depois pode. A gente fica fascinado mesmo. É um negócio que me surpreende cada dia que eu amanheço e faço uso da tecnologia. Então, Eliane, com você. Olá. Oi, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Fabrício, família plasmática. Eu tenho em mãos aqui alguns depoimentos das aplicações da tecnologia Cash. Isso pode servir de exemplo para todo mundo que se enquadra em um dos problemas que tem aqui. Sugestões de quem utilizou, né?
da forma que ela utilizou para obter o mesmo resultado. Então, vamos lá. Tendinite no ombro. Comecei a sentir fortes dores no ombro direito, devido à tendinite. Você sabe que a tendinite é uma dor terrível. E os médicos não encontram solução, dando medicamentos que não resolvem nada. Usei a caneta da saúde por 10 minutos todos os dias após o trabalho. Depois de 2 semanas, a dor diminuiu, desculpa-me, drasticamente. Consegui voltar a levantar o braço sem limitações. Hoje uso como forma de prevenção após esforço físico. Então, a tendinite, quem tem tendinite não pode pegar peso, tem dores. Então, depois desses 10 minutos que ela começou a usar, depois do trabalho, ela descobriu que ela já estava curada, digamos assim. Usando a caneta, usando o colar, usando pulseira, passando na região, né? Tudo isso são formas de você utilizar o produto. Tiroide. Ultimamente, devido a todas as toxicidades dos alimentos que nós consumimos, muita gente tem problemas de tiroide. E a tiroide tem uma importância muito grande no corpo humano. Outra pessoa dizendo o seguinte: tenho hipotiroidismo e sentia fadiga constante. Usei um emplasto, né, aquele que você está fazendo, CO2 e ZNO, na garrafinha, na garganta, por 1 hora, durante o dia. Após um mês, notei melhoras na disposição da clareza mental, quer dizer, ajudou toda essa região, porque a tiroide é aqui, né? Aqui na garganta. Então, essa parte toda foi beneficiada. Clareza mental. O campo parece harmonizar meu sistema endócrino, mantendo esse protocolo com pausas semanais. Então, ela deve fazer alternativos para poder ver o resultado. E aí ela vai se adaptando àquilo que o corpo dela vai pedindo, né? Com o próprio plasma para poder saber. Porque, de repente, você usa de um jeito, dá um efeito. Eu uso do outro, dá outro efeito. Então, eu tenho que descobrir o que é bom para o meu corpo. Na verdade, porque são todos iguais, porém diferentes. Uma outra coisa que é muito comum, muito decorrente, principalmente para as mulheres, é a infecção urinária. Homens também têm, mas as mulheres têm mais frequente. Essa pessoa disse o seguinte: sofria com infecções urinárias frequentes. Usei emprasto na região pélvica e água plasmada diariamente. Quer dizer, que ela tanto passava na região, colocava um emprasto, quanto ela bebia. Então, ela fez um tratamento de dentro para fora. Fiquei meses sem crises e me senti mais protegida. Os sintomas da ardência e urgências de urinar, no caso, a cada minuto, sumiu. Adotei como rotina preventiva com sucesso. Então, a gente observa o quê? Ela manteve, né, a saúde dos órgãos dela, porque é uma infecção, uma bactéria, e aí, quando ela começou a usar com uma certa frequência, ela manteve a saúde do organismo. Então, isso é muito importante para quem tiver esse problema, ou alguém que tem esse problema. Um Eu, outro problema aqui, que é muito... Oi? eu Pode falar. até gostei de uma live que você falou e deu um exemplo daquela seringa de insulina, né? De Ah, sim, exato, exato. Eu usei porque eu tenho alergia à picada de pernilongo. E aí o pernilongo me picou, eu falei assim, mas você estava vendo que eu Não, comentei que você estava mas esperando? eu Não eu foi? tô. Ah, entendi. Da infecção urinária, tá. Foi para Então, infecção assim, urinária. existe na farmácia uns aplicadores vaginais que você usa como pomada ou qualquer coisa parecida. Então, o que eu fiz que eu não tinha? Peguei uma seringa de insulina, cortei com a tesoura ou com a faca a ponta que tem a agulha que ela vem acoplada, aspirei um pouco Água do plasmada. plasma, isso, introduzindo na região. Foi assim, como eu diria, tirar com a mão. Realmente, foi uma coisa assim. Mas ela não estava salgada, não era a primeira água lavada. Tem que Sim, ser de 3 a 4 lavada para poder tirar o sódio e a deixar somente salinidade. mesmo a energia. É igual o colírio, né? Que a gente comentou outro dia, né? Você não pode pegar na primeira lavada e colocar, não tem nem como. Você nem aguenta, porque queima, né? E resseca a retina. Tarde. Aí então, eu vou falar aqui das alergias sazonais, que seria pólen, entre outros, que fica. Agora, uma coisa que é bem esquisito, né, Fabrício? Certas regiões tem um monte de plantas e flores que dá problemas de alergia nas pessoas. Japão, cedro. Não, e outra,
E aí a prefeitura vem, ainda planta ali, porque é bonita, mas as pessoas estão passando mal, tem alergia. Como é que é isso? Então vai ser cortando todas as árvores, entendeu? Então nós temos a possibilidade de utilizar o plasma para esse problema de alergia, que seria borifando no nariz. Também, eu diria que da segunda lavada já dá, porque é necessário um pouquinho de sal, porque o sal ajuda a fazer a sepsia mais rápida e a limpar, tira todas as secreções da região, entendeu? A pessoa diz o seguinte: é sempre na primavera. A primavera sempre me trazia rinite e olhos irritados. Usei o spray de água plasmada CO2 no rosto e a caneta no peito. Os sintomas reduziram mais de 80% em poucos dias. Parei de usar alérgicos, antialérgicos, né, que são aqueles remédios que só causam efeitos colaterais e não resolvem, porque camufla os sintomas e realmente não cura. E aqui ela está fazendo a cura, né? Está trazendo energia para o corpo e curando, porque o sal, além de todos os benefícios, ele é antisséptico, antibactericida, e ele limpa toda essa região, né? E aí ela diz o seguinte, que parou de usar os remédios antialérgicos durante o dia. Hoje eu consigo caminhar ao ar livre e, e tenho liberdade de movimento, de fazer as coisas, respirar normal, sem problema nenhum. Você quer que continua? Tá, eu queria que continuasse mais os dois. Se alguém tiver alguma pergunta, só um minuto, Alguém alguma se dúvida, identifica, né, com o problema se não e quer houver, saber alguma você coisa? pode continuar com os dois. Se alguém tiver, embaixo tem um coraçãozinho, é só clicar e levantar, clicar lá, levantar a mão, e aí a gente abre a oportunidade para você falar, tá? Embaixo aí tem um coração reagir. Ok, então já tem. Peraí. Tem alguém querendo saber alguma coisa? Pergunta? Quer perguntar? Tem alguém que já levantou a mão, pode abrir o microfone aí e falar. Eu queria saber seu nome. A nossa querida, seu microfone está desativado. Ativa, e eu acho que eu consigo. Esqueci, fala seu Sueli, nome, Sueli, Sueli. Ok, meu nome então, está em Olá, Sueli, Sueli. bem-vinda. Gente, diga, desculpa, Sueli. meu gato, toda vez. Desculpa, Fabrício, me desculpa. Toda vez que eu tô aqui na live com vocês, esse meu gato não dá sossego. Ele Deixa fica ele. passando toda hora. Pode deixar ele Desculpa, passar. gente. Está sentindo a frequência. Diga, É, Sueli. Boa noite, olá, tudo bem? todas e todos. Boa noite, Eliane. Que bom te Sueli, a ver nossa aqui. baianinha retada. Então, eu estou cheia de dúvidas, né? Porque eu já conversei com o Fabrício, meu material ainda não chegou, estou super curiosa para começar Só chegou a... os colares para você, né? Só chegou os colares, pois é, só chegou os colares. Ok, E aí mas eu queria diga. saber o seguinte, se existe a possibilidade de dar certo a pessoa utilizando fazendo a utilização, por exemplo, usa o colar e não dá certo, mas usa a caneta e dá certo, ou usa o capacete e dá certo. Tem instrumento desses que dá certo para uma pessoa e não dá certo para outra? Existe isso? É uma pergunta bem inteligente e o que acontece é o seguinte: ao longo da minha vivência com plasma, eu já vivenciei casos diversos. Só para vocês terem uma ideia, no início do conhecimento, bem antes lá da pandemia, eu eu comecei a ser convidado para dar umas lives em alguns lugares e uma delas foi uma paróquia. E isso no YouTube foi para os quatro cantos. E eu comecei a produzir dispositivos e passava dia e noite. E eu tinha tanta segurança e certeza do resultado que eu distribuía esses dispositivos e dava garantia ainda. Falava, se dentro de 30 dias você não sentir nada, me devolve. Pela segurança que eu tinha, só para vocês terem uma ideia. E dentro de um ano, dois, três pessoas me devolveram, eu de imediato devolvi, enfim. E depois eu fui sondar o histórico delas e é um fato que o que que acontece? Cada um tem um histórico de vida, uma fisiologia diferente. Não só física, mas também mental. Então, alguns absorvem isso, outros ficam assim,
quero ver se isso funciona mesmo. Deixa eu testar, vou sentir. Ó, quero ver como que um Red Bull que você toma e tchum, um turbinado na hora, entendeu? E outro aspecto vai da sensibilidade da pessoa, vai do histórico do quadro, da patologia ou desconforto que ele sente, e vai também da qualidade de vida dela, a nível de alimentação, sedentária, enfim. Então, o que que eu já percebi? Alguns que estão com dor forte, ele toca, sente o plasma, é de imediato, ele sente o alívio e quase que instantâneo. Alguns na hora e outros no dia seguinte. Quando você entra em contato com o plasma, com algum dispositivo, seu corpo começa a reagir. Muda o campo, muda a matéria. Então depende da gravidade do problema que a pessoa sente, depende dela abrir a mente e receber. Por que que em animais, crianças e plantas o plasma é colocar e funcionar? Eles não têm a mente analítica de ficar pensando, será que vai funcionar? Como é que pode? Eles sentem energia e aí só quer saber de absorver ela e se equilibrar. Então, depende muito dessa questão. Agora, também tem outros que não tem uma mente fechada, mas o grau de enfermidade está tão assim que ele sente de imediato. Então, vai de vários aspectos assim. O ideal seria a pessoa conhecer um pouquinho de radiestesia, só o pêndulo, e medir o nível dela antes. E depois de usar algum dispositivo, medir depois. Porque o plasma é incrível, né? Muitas vezes você está com uma dor na garganta. Aí você veio, ou machucou o pulso. Você vem, pega a caneta e começa a fazer aplicações no pulso. O corpo sente o plasma e começa a tratar outras coisas no seu corpo que você nem sabe que está doente. É um fígado, é uns rins, é uma labirintite. Ele vai restaurando de dentro para fora. Tem vezes que coisas mais urgentes do que você pensa. Então, o corpo é inteligente. E outra coisa, o corpo com plasma, ele não tem superdosagem, não. Ele usa, satisfez, pronto, para de usar o plasma. Então, ele sabe, é inteligente o corpo, assim como as plantas. Então, algumas pessoas, sim, sentem um resultado muito forte. E aí entra a questão, tá, com a caneta, com o colar, com outros dispositivos. Cada um tem uma força maior. A caneta é um dos principais porque tem nano revestimento. Se o plasma sozinho te traz um campo de 1 metro, a caneta vai trazer um campo de 2 metros ou mais. E ela direciona o campo de energia maior. Muitas vezes você está com um problema aqui nessa região. Então, o colar já atua muito bem aqui, daqui para cima. Outra hora você está as pernas com problema de dormência, inchado. Então, para você não ficar fazendo aplicações ao longo da perna, você usa tornozeleira. E a tornozeleira fica ali constantemente, você dorme com ela, enfim. O que muitas vezes a caneta é difícil você ficar movendo. É a mesma coisa, alguém falou assim: ah, mas se eu tenho uma dor nas costas, como é que eu vou aplicar a caneta? Use os pontos de reflexologia de cada ponto do corpo. Então, Uhum. cada dispositivo atua numa frequência, numa força maior. Todos os dispositivos que têm nano-revestimento é muito forte, bem potente. É a mesma coisa, você tem uma dor na perna, no joelho, enfim. Se coloca uma caneta de um lado e do outro, as duas emanam energia e criam um infinito, uma emanando para a outra. Ou uma caneta e um pet, ou uma caneta e um colar. O resultado é muito mais rápido. A energia percorre, porque nesse universo de energia, o maior doa para o menor. Então, existe isso. Eu, algumas vezes, eu estou muito cansativo, trabalho mental, fico 4 horas aqui e tal, eu sinto que a minha mente coisou. O que que eu faço? Eu pego um capacete, pá, coloco na cabeça, aí eu sinto isso. Um tempo atrás chegava ao final do dia, minhas vistas, eu chegava a ver uns vagalumes assim, eu falei, caramba, minhas vistas ardendo. Eu peguei e fiz espécie de um óculos. E eu vi, falei, caramba, que negócio show é esse? Emanou energia aqui, aliviou meu a região aqui. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um óculos. Aí eu fiz um que encaixava no meu óculos. Muito perfeito. Eu ficava trabalhando e digitando. E aí tem aqueles, né? Teve uma cistite, pegou, tirou o colar, botou na pélvica, passou a dor da cistite. Outra hora, eu estou digitando aqui, meus braços cansam. Oxe, eu tiro um colar aqui
enrolo o meu braço, a mão parece que fica biônica. Então, é assim, você vai. Onde você põe o plasma? Tempo atrás eu estava lá na Bahia cortando a grama com a máquina, e de repente meus dedos começaram a doer naquela máquina, ligar e empurrar. Falei, caramba, não vou aguentar não. Aí, plim, bateu uma ideia. Vou fazer uns anéis de plasma. Rapaz, peguei o colar, aquela borracha, e fiz uns anéisinhos e botei. Pareciam biônica minhas mãos. Cortei a grama todinha e à noite ainda tive energia para dar massagem a alguém. Então, é essas coisas que você vai intuindo e fazendo isso com plasma. Outra hora você vai, toma um banho, está cansado, toma um banho lá, pega um borrifador e toma um segundo banho de plasma. Nossa, neutraliza essa. Sabe que o flúor e o cloro que tem na água, né? Quando aquece, morna, ele potencializa o veneno. Então, você vem com plasma depois no segundo banho, ele equilibra isso, te dá energia para o seu corpo se defender dessas toxinas. E por aí vai. Então, não sei se eu respondi, Sueli, mas é por isso que alguns dispositivos desses têm reações diferentes de pessoas para pessoas. Mas sempre o plasma age. Aí um amigo, uma vez, só para concluir, o cara é vegano, é um japonês, é tudo. Ele falou assim, essa não sei o quê, ele falou até um palavrão. Eu boto no meu corpo, eu não sinto nada. Aí eu falei assim, me fala de sua vida. O cara era uma vida salutar, assim, sabe? E praticava outra coisa. Eu falei, cara, você é um cara muito saudável. Mas alguma coisa, o plasma está agindo no seu corpo. Você que não está sentindo, mas em algumas situações mais sutis, ele age. Ok? Então, tem uma outra coisa que é o movimento da caneta. Vocês, Eliane já falou que é interessante fazer o movimento no sentido contrário, Anti-horário. né? Anti-horário, né? Resumidamente, é só vocês pensarem assim: ela tem duas bombinas e uma haste no meio. A externa é no sentido anti-horário. Então, o anti-horário é como se fosse um gravitacional que absorve a dor, a energia da dor, da inflamação. E aí a outra tem no sentido horário, que emana plasma. Então, você quer tirar alguma dor, alguma coisa, faz no sentido horário e depois no sentido horário. Não, melhor, faz no sentido anti-horário. Absorver a dor. Eu vou colocar no grupo hoje, já coloquei, mas vou colocar em várias situações que você pode usar. Sentido horário, anti-horário. Então, por exemplo, se alguém machuca o braço, na longitude do braço, em vez de você fazer sentido horário, tudo, você faz linear, correndo o braço todo. Entendeu? De repente, é um problema muito pontual, uma dor ali, um corte, tudo. Você vai e faz pontual, deixa ali a caneta. Entendeu? Outra Isso. Isso situação que eu acho é, interessante, você vai intuindo. essas especificidades, porque seria bom se tivesse um esquema, por exemplo, uma torção, como é que vai utilizar a caneta? Se machucou, uma pancada, como é que vai utilizar? Se é dor, se, entendeu? Cada coisa, eu vejo, diante das vezes que eu já assisti, eu vejo que cada situação pode-se utilizar a caneta de forma diferente. É isso ou não? Sim, mas eu diria até mais. Se você não sabe, pega a caneta e fica. A própria caneta se vai deparar no movimento que você nem tinha intencionado. Eu algumas vezes vou fazer as aplicações, estou no movimento, daqui a pouco eu olho, eu estou em outro movimento. E eu não lembro de ter mudado o movimento. Então, É igual o teu pêndulo, corpo, então? ele te direciona e intui. Agora, se você tiver um pêndulo, pronto, mata toda a charada. Que movimento eu faço aqui? No pior das hipóteses, só de você encostar a caneta, pronto, ela já está agindo. Entendeu? Sim. Mas, E eu queria só fazer mais uma perguntinha para diga. Edson. Edson, no caso, tem como, ou já tem lá no aplicativo, lá na plataforma, não sei, uma aula sua ensinando como utilizar a mesa, assim, num atendimento, utilizando
como utilizar todos aqueles gráficos radiônicos que tem lá. Eu já trabalho com radiestesia também, com reflexologia. Eu monto alguns gráficos, em alguns tratamentos, mas por isso que eu achei interessante adquirir essa mesa, porque ali já tem todos aqueles gráficos, são gráficos bem importantes. Mas tem um gráfico ali na mesa que é um gráfico que os radiestesistas sempre usam com cuidado, né? Que é o triturador. Então, eu gostaria de saber como é que você faz esse atendimento ali, qual é a sequência, qual a metodologia que você usa ali, como é que você começa, como é que você finaliza com aquela mesa, passo a passo. Boa pergunta. Vamos lá. A mesa frequencial, ela é uma máquina frequencial porque ela está toda interligada. Então, ela automaticamente ela vai ativando toda a energia dos gráficos, dos cartões frequenciais que tem na lateral, trabalha diretamente o mental, o emocional. O triturador, esse triturador que a gente colocou, é um triturador que ele vai limpando toda a energia dos chakras, dos 7 principais chakras. Então, aquele vórtice, ele vai limpando tudo. Porque só da troca de energia no dia a dia que nós temos, os nossos chakras já não estão 100%. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela esteja com todos os chakras alinhados em 100%. Então, isso já é para ir equilibrando todos eles. Então, pode usar sem moderação. E como é que vai funcionar num atendimento? Vamos dar o exemplo que você vai tratar uma pessoa que esteja com ansiedade. Tem duas formas de você fazer o tratamento para ela. Primeiro, você sabendo qual é a causa da ansiedade, que com a radiestesia nós podemos saber a causa. Normalmente, 2, 3 emoções: medo, frustração, indignação, coisas assim. Essa é uma das formas. Se você souber quais são as emoções, você pode colocar ali: eu curo toda a emoção de medo. Colocar diretamente no decágono. Coloca a pessoa que vai receber o tratamento e coloca mais o objetivo no decágono do que você quer tratar. Se você quer tratar o final, a ansiedade, você pode colocar: eu curo toda a ansiedade. Coloca no decágono. Colocou no decágono o que você quer tratar e a pessoa, você pega o pêndulo e pergunta: o que mais eu posso colocar junto nesse tratamento? Aí, se você tiver cristais, se você tiver florais, a caneta, o gans, colar, pulseira, o que Para você eu tem conseguir ali, essa tem. resposta, eu uso Oi? aquele menor, para eu conseguir essa resposta, o que mais eu posso inserir no tratamento? Eu vou utilizar aquele da frente, o menor, o pequeno, que tem os Sim, cílios. você coloca a pessoa no decágono duplo, a pessoa e o texto a pessoa e o objetivo do Testemunho. que você quer. Você pega o pêndulo, tem o relógio, ou se não, no meio da mesa mesmo, você pode fazer a pergunta: o que mais eu posso colocar de energia para potencializar esse tratamento? Aí, se você tem lá os itens, que nem tem a caneta, tem o cristais, tem o florais, o que você tiver que emita energia de bem-estar, de coisas, você pode ir lá: posso potencializar com esse item, sim ou não? Aí vai dizer sim. Se der que sim, vamos dizer a caneta, você vai pegar qual é o melhor local para mim colocar a caneta. O pêndulo vai te Ah, levar até o local que você coloca a caneta. E aí você vai montando um mega tratamento, porque se você tem diversas técnicas ou diversas energias, como eu falei, você pode colocar tudo para a pessoa. Nada vai ir além do que ela esteja precisando. E aí você monta um mega tratamento, finalizou, não precisa mais colocar item algum. A mesa diz que está tudo bem. Aí você pergunta quantos dias devo deixar ativada. Aí vai dar lá se são dias, se são horas, semanas, meses, e deu. Ela já está trabalhando no automático.
Você não vai precisar ficar toda hora verificando um gráfico, toda hora verificando se realmente a pessoa está recebendo energia ou se precisa renovar testemunho, que nem na radiestesia tradicional. É só você Porque montou a mesa, eu colocou o montei, que precisa, pode eu montei falar. uma mesa e eu coloquei um colar em cima daquele alta vitalidade, mas Ah, eu coloquei o nome da pessoa no decágono duplo e coloquei tá, é, as questões que ela estava de depressão, de tristeza, de dor, a enfermidade que ela estava, eu coloquei em cima do triturador. Escrevi essas questões e coloquei no triturador. E aí, como na radiestesia a gente sempre ativa os gráficos, né? E as geometrias sagradas, aí todos os dias eu vou e ativo. Eu perguntei, então, para ficar 3 dias. Aí todos os dias eu vou e ativo, mas aí você já está dizendo que não precisa ativar, né? Que ali a é. máquina já fica naqueles dias fazendo o trabalho, é isso? Isso mesmo. Esse é o grande diferencial. Essa mesa frequencial, ela é uma máquina quântica que você não precisa ficar todo dia vendo, quantos dias precisa? 3 dias. Sei lá, todo dia dá comando de ativação. Não, não precisa. Você colocar a pessoa para receber o tratamento, colocar que nem a questão depressão, tristeza, tudo, você pode colocar tudo no decágono que potencializa ou colocar no emocional, que a maioria está guardada aqui no emocional e no campo emocional. Você colocar no emocional, com certeza, a grande maioria das vezes vai pedir colocar quando você receber a caneta aqui no emocional. Porque como muita coisa começa no emocional, já vai enviando plasma diretamente para o corpo emocional da pessoa, onde a regeneração, o equilíbrio, a cura acontece muito rápido. Então, o que ela vai te proporcionar? Você ativa o tratamento e deixa lá. Você não precisa ir todo dia verificar. Você só verifica no final, pode fazer a verificação de frequência, de vitalidade, de energia, o que modificou, o antes e o final. E aí já está pronto o tratamento. Ok, obrigado, muito grata, muito grata. Gratidão. Pronto, tá bom. Nós vamos ter em outros encontros, talvez mais detalhes. Eu sei que alguns não conhecem ainda essa mesa frequencial, mas irão conhecer. É, nós temos aí já um tempo avançado. Eu queria só saber o seguinte: eu queria que a Eliane falasse mais uns dois, Uhum. ou melhor, alguém tem algum depoimento para falar, ou alguma pergunta, dúvida? Se não houver, pode clicar aí embaixo no coraçãozinho, levantar a mão, enquanto alguém se manifeste. Eliane, eu queria que você comentasse, falasse mais uns dois ou três aí depoimentos que a gente trouxe lá do Tá. site da Fundação. Você me fez lembrar de uma colega de Valinhos, que eu não vou falar o nome, que não temos a permissão, né? Mas que ela teve um problema de saúde muito grande, você sabe do que eu estou falando, e ela foi no automolecular e ele fez uma dieta rígida para ela, lembra? Tirar carboidrato, tirar glúten, tirar açúcar, e com isso ela voltou a andar, verdade não? Então vocês veem a importância de uma dieta saudável, porque tudo isso que a gente come industrializado só vai fazer mal. Obviamente, o plasma faz o seu milagre, a sua energia, ele melhora a energia do corpo, da mente da pessoa e do órgão, etc. E tal. Mas se você conseguir fazer, né, essa conjunção de uma alimentação mais saudável, tirar o que faz mal, o que, no caso, são químicos industrializados, você já vai ajudar o próprio corpo e até mais a ativação do plasma no organismo. Eu acho isso de fundamental importância. Você concorda, Fabrício, sobre isso? Não estou te ouvindo. Claro, isso é fato, né? E isso não só potencializa, mas é uma somatória, é um combo, é um conjunto de ações.
Agora, o plasma tem outra vertente. Você pode. O que que acontece? Não basta simplesmente a gente ter isso, tudo. É tudo um complemento ao outro. A alimentação é imprescindível. Nós somos o que comemos. Quem é nosso médico é quem prepara a nossa Sim. comida. Agora, o que acontece muitas vezes é que os alimentos vêm do campo e chegam em casa totalmente desprovidos de vitalidade, de tudo, em função do Uhum. armazenamento, em função do tempo dele até chegar à nossa mesa. O Também. plasma, a gente viu há poucos dias atrás como você pegar um alimento, uma fruta, uma verdura, e elevar ele a um nível igual ou maior do que um orgânico. Você já pensou nisso? Você pegar um alimento É que fantástico. tinha aí 7.000 de vitalidade quando colheu, depois foi para 1.800 quando chegou na sua casa, e de repente você ativar ele para 8.000, 12.000. Isso reflete na sua saúde mental, no físico, na motivação, em tudo. Ou seja, você realmente se nutre e não simplesmente se alimenta. Percebe o poder que tem isso? É um negócio assim que, sem palavras para dizer, a visão e o que o plasma faz na vida da gente. Não só atua já no problema, mas preventivo. Então você vai enriquecendo a sua alimentação a um nível de orgânico com o plasma. É isso. O que mais você tem de depoimento de. Então, por que que eu falei tudo isso? Porque o próximo tema de cura aqui é a constipação intestinal, né? Como disse, o carboidrato com glúten causa problemas seríssimos, que seria um deles, né? Aqui uma pessoa conta o seguinte: sofria de intestino preso há anos. Usei emplastros leves na barriga à noite e bebi água plasmada. Há uma coisa que eu quero perguntar para você, Fabrício. Quem tiver interesse em beber água plasmada, quantas lavagens, qual a dosagem, como utilizar para É, beber? é simples, você faz um GANS, depois do GANS, embaixo, tem água plasmada, você tira essa água salínica, bota outra água limpa, tira de novo e põe de novo. Na terceira, já está uma água plasmada sem sal nenhum, porque o sal, para aqueles que não conhecem, é que é produzido com sal, que para criar uma eletrólise, usa sal na água. Então, esse sal, todas essas águas são úteis. Só que essa primeira, a segunda, ainda tem um teor de salinidade alto. E para você beber, não é legal. Então você faz isso, não joga fora essa outra água, porque essa outra você pode usar externo para roupa, para casa, para mil e uma coisa. Na terceira, você já utiliza. E aí vocês vão perceber o que que é o GANS. O GANS, tudo que o meu corpo é formado, tem aqui dentro. Então a água plasmada tem esses nutrientes. Água plasmada é comida, é nutrição. Quando você começa a fazer uso disso, vocês vão perceber que o apetite vai diminuindo, porque você está nutrindo. É a mesma coisa, pulmões. Você pode nutrir pelos pulmões, simplesmente respirando. E existem pessoas que aprendem essa técnica de se alimentar com o ar com plana. Para alguns isso é piada, claro, não tem conhecimento, não existe isso para ele. Mas quem sabe, por exemplo, até pouco dia eu não sabia que meu pulmão tem condições de alimentar, não só respirar. Falei, cara, eu posso me alimentar pelo meu pulmão, pelo meu nariz, claro. E aí vem os termos científicos da fisiologia. E por sinal, os alvéolos, quando você aspira, vai direto na veia, porque o oxigênio carrega isso para o seu corpo todo. Então, resumindo, já fui tão longe, né? Que o plasma, sem dúvida alguma, você pode, na terceira ou quarta, por exemplo, eu aqui, eu tenho água plasmada aqui, e nessas horas, só para contar para vocês uma coisa, eu fazia corrida, caminhada todo dia. E a distância era longa. Lá em Jundiaí tem uma floresta, uma mata lá do Japi, e é uma caminhada longa. Eu fazia e voltava. Mas chegava no meio do caminho, me dava sede. Aí eu via as pessoas carregando água. Só que quando eu levava água e tomava, no final lá, para voltar, a vontade imensa de fazer xixi. Falei, caramba, se eu trouxer água, eu sinto vontade. Aqui não tem toalete. Aí um dia me intuiu, traga água plasmada. Água plasmada
com 2 goles já me hidratava quase toda. Eu não sentia aquela saciedade, não sentia vontade nem de aguentava até voltar para casa. Aí eu fui mais longe ainda. Eu falei, não quero nem tomar água. Eu, sabe aquele, tem um suporte que as pessoas usam atrás, ciclista que vem com a mangueirinha com água. Nossa. Aí eu tinha um daquele, botei nas costas, só que eu botei um pouquinho de água plasmada dentro dele e cortei a mangueira dentro. Aí eu sugava aquilo, não com água. Vinha o campo plasmático para dentro de mim. Gente do céu. Aí eu fui mais longe ainda, falei, eu não quero aquele negócio nas costas, não. Peguei um tubo assim, enrolei uma mangueirinha de água com gás, né? E lacrei tudo, né? E no meio da corrida eu parecia um cigarro eletrônico, né? E eu sentia meu corpo, aquela. Saciava aquilo. E aí eu fui mais longe, mas deixa para a próxima. Então, é isso. 3 coisas de água plasmada. Se Mas não aí você lavou, pode já tomar é. puro, hein? Ô, Fabrício, então pode tomar puro, não precisa diluir o plasma da Não, você, terceira lavagem, não é, precisa. não. Você pode também diluir, mas se diluir, você toma pouco. Se não diluir, se você não diluir, toma pouco, poucos goles. Se você toma muito, Hum, dilui. É entendi. claro, quando você avança na tecnologia, você tem um aparelhozinho que você mede ali quantas propriedades tem na água plasmada, entendeu? Mas, assim, legalmente, é isso. Fabrício, Entendi. você Depois já a testou, Eliana vai falar. Sim, diga. você já testou fazer aquela experiência daquele japonês com a água plasmada? Já, Seria muito. eu já fiz, mas assim, medindo. Eu pegava várias águas, água plasmada, água da rua, água mineral e tudo, e media. Era discrepante o índice de propriedades que tinha dentro delas e tudo, entendeu? Mas, e já fiz assim, botar um alimento dentro próximo à água plasmada e outro fora. É outra história, né? Enfim, mas não falei assim, escrevi e falei palavras boas e palavras ruins, não, mas funciona. E aí tem experiências para fazer, né? Isso aí. Ok. Eliana, parece que você quer Oi. falar? Pode abrir seu É, microfone. terminar aqui as duas sugestões aqui. Só, Então, só- aí só um ela minutinho, trouxe. Oi? só um minutinho, Eliana. É que tem outra Eliana. Ah, eu sou Eliane. Eliane, então segura aí, Bem. Eliane. A Uhum. Eliana quer falar, perguntar. Tá bom. Pode ligar seu microfone, Eliana, e falar. Está com a mãozinha levantada. Se clicou por engano, tranquila. Eliana? Ok, então eu volto para Eliane. E se a Ok. Eliana no percurso se manifestar, a gente te dá a palavra. Pode falar, Bom, Eliana. a pessoa que fez esse tratamento se curou. Ela disse que ela colocou o emprasto na barriga à noite e bebeu água plasmada conforme instruiu o Fabrício. E ela diz o seguinte: meu intestino regulou em menos de uma semana. Hoje tenho evacuações diárias e sem desconforto. Mudou totalmente a minha qualidade de vida, porque o intestino é um dos órgãos mais importantes, principalmente, é ele que leva as vitaminas para todos os órgãos, corrente sanguínea. Então, o intestino, cara, é fantástico, mas tem que ter saúde, né? Como é que vai ter um intestino problemático que quer ter saúde? Não tem como. E Ó, aí pode sugerir esse tratamento. olha isso aqui, ó. Com a sua licença, Eliana. Essa senhora aqui, Sim. ela tem 82 anos e ela ficava 10, 15 dias sem ir ao banheiro. Olha o que que aconteceu com a caneta com ela. Lê a legenda aqui, então vão escutar bem. Ela fala baixinho. Meu nome é Andreola.
Você já pensou o que é passar 10, 15 dias sem ir ao banheiro? Você já pensou, Impossível imaginar. Horror. gente, e uma Desconforto que é. caneta, você passou uma vida assim, e de repente ela me contou isso e eu falei, ó, vou deixar uma caneta aqui com a senhora e põe na cintura. Isso no domingo, quando foi de tarde, o filho dela ligou, ó, minha mãe quer falar com você. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, menino do céu, você acredita que eu já fui no banheiro hoje 2 vezes? Aí o que que ela fez? Ela comprou uma ponchete e botou dentro da ponchete e mais na cintura. E aí, daí uma semana, ela falou assim, ó, eu acordo já em 320. E tanta coisa mudou na vida, na saúde dela. E ela falou assim, eu tô indo todo dia meu reloginho no banheiro, meu filho. Isso tem preço. Não, é uma satisfação muito grande, né? Ajudar as pessoas, né? E é isso que a Fundação Cash veio fazer, né? Fazer a diferença, né, Fabrício? E aí, o que que você tem mais aí? Bom, aí ela conta que mudou, tal. Aí outra pessoa dizendo o seguinte: dores na ATM, mandíbula. Devolvi, desenvolvi dores ao abrir a boca. E deve ter travado, né? Com estalos na articulação. Abri muito a boca, ou já tem problema, e estala, e aí dói mesmo. Usei a caneta da saúde nas laterais do rosto e têmporas. A tensão aliviou e os estalos diminuíram bastante. Uso quando sinto rigidez na mandíbula, que ajuda também no relaxamento facial e geral, porque pega toda essa região, né? O plasma trabalha. Ok, ok. Tá, nós temos que já finalizar, mas o plasma é o universo. A gente ficaria a noite toda aqui, contando depoimento, contando histórias e falando. Mas eu queria chamar a atenção para vocês. O objetivo dessa live aqui é para os novatos e para os outros. Nós estamos abrindo uma nova turma para explorar esse universo. Se eu disser que essa turma vai ser igual a essa outra, findou agora e está findando essa semana, nós ainda temos um encontro na segunda-feira, eu estaria mentindo. Porque cada nova live é um universo que se abre para mim e eu trago para vocês aqui, muitas vezes a mesma coisa falada de diferentes maneiras, enfim. Então, não só para os novos, mas para aquele que quer continuar essa jornada, essa vivência, eu estou abrindo uma nova turma. Eu queria que o Auricélio fizesse um link, aqueles que tivessem interessados, entrasse nesse link. E a gente vai discutir opções de você participar dessa nova turma. Nós temos uma turma avançada e eu devo trazer conteúdo dessa turma avançada para essa nova turma. Em suma, só de você saber que dentro dessa turma você vai aprender a Mas nunca levar, bota aqui a mãozinha, a mãozinha. você vai aprender a elevar alimentos a um nível orgânico, é interessante. Então, é surreal. Então, enquanto a Auricelli prepara aí um link para quem quiser entrar nesse grupo do WhatsApp, é um grupo que a gente quer, ó, eu quero. Eu vou voltar aqui com a Eliana, que ela está conseguindo lá, com a ajuda de alguém da família, para falar. Então, pode falar, Eliana. Você está com o microfone já aberto, pode falar. É, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo muito bem. Você é da onde? Que Eu sou do lugar? Rio de Janeiro, Vargem Ah, Grande. ok. Pode falar. Pois meu Pergunta. filho, eu precisei chamar meu filho para me ajudar, porque, enfim, eu não tinha liberado, né, para Para falar, né? Os poder falar. universitários serve para essa hora mesmo. Então, deixa eu lhe dizer, eu estou com uma irmã num estado muito, muito avançado de toda sorte de problemas, né? Deficiência, demência, Alzheimer, enfim, né? Parkinson. Aliás, ela tem o que se chama síndrome de parkinsoniano, síndrome parkinsoniana.
E está muito rápido, muito acelerado, ela está muito angustiada, ela está muito aborrecida, está difícil de lidar com ela. E eu creio que se eu pudesse fazer alguma coisa dentro de tudo isso que vocês estão falando aí, talvez tenha algum profissional aqui no Rio de Janeiro que vocês conheçam, que possam indicar, que eu pudesse levar até ela e, quem sabe, pelo menos ela ter um momento, né? Porque, pelo que está sendo descrito pelos médicos, ela não tem mais saída. Vai ser um processo que talvez até o fim do ano ela não chegue. Mas, pelo menos, qualifica melhor esse período, né? Para ela não se sentir tão mal, né? Eu falo para ela sobre Deus, sobre essas coisas, mas ela não está mais nem em condição de pegar muito bem essa história toda, né? Agora, eu tenho certeza que se eu conseguir botar um trabalho desse com ela, ela vai melhorar. E eu tenho Olha, essa certeza porque a gente começou a botar aquelas músicas com 400 e tantos, né, hertz, hertz, e frequências, ela é quando ela calma, entendeu? É frequência. quando ela dá uma melhorada. Então, tudo que vocês falaram aí, eu só dei o clique na minha cabeça. Meu Deus do céu, é de Jesus mesmo. Ele mandou você ouvir isso aqui, porque você tem que arranjar alguém que possa fazer isso. Eu até faria, porque, por incrível que pareça, eu também fiz curso de terapeuta holístico, mas isso há muitos anos. Eu estou com 75, eu tinha 55. E de lá para cá, muitas outras coisas aconteceram na minha vida e eu me distanciei, embora que eu li muita coisa. Então, eu tenho todo o respeito a esse trabalho que vocês estão fazendo, acredito piamente nisso, até porque já tive a oportunidade de ver várias vezes coisas parecidas acontecendo. Então, eu gostaria só de saber isso. Existe aqui no Rio de Janeiro alguém que pudesse indicar para ver minha irmã? Eu diria para você o seguinte: Hum. você está sendo guiada, intuída, e não é por acaso você está aqui, não. Sem dúvida alguma, Aham, você está cocriando esse momento, enfim. Nessa hora, toda ajuda é necessária. A gente sabe do nosso fim, aqui nessa dimensão e na Terra, mas o ideal é que a gente viva e até o fim com uma certa qualidade de vida. Não, exatamente. não tenha dúvida que o plasma chegando na vida de qualquer ser humano muda e a qualidade de vida aumenta. Em alguns casos, Aham. cura, em outros casos, dá um bem-estar para ele, dá um aporte Pelo para ele. menos isso, né? Já E, ne- seria e uma nessa, grande ajuda. nessa condição, toda ajuda é bem-vinda. Ainda mais o plasma que não tem contraindicação, não é invasivo, não precisa tomar nada, enfim. Exatamente. Por outro lado, eu digo que a tecnologia de plasma é muito barata. Muitas vezes Aham, o que é caro é o tempo de alguém aplicar, entendeu? aham, E por ser tão sim. barato e tão fácil o acesso, e pelo menos quando você conhece, é que qualquer um Aham, pode obter isso. E o plasma, uhum, quando você tem um GANS assim, você tem GANS para 3 gerações, não acaba. Você usa água plasmada toda a cada 12 horas, você renova. Isso de qualquer coisa. Então, uhum, claro que tem profissionais no Rio para isso, só que vai ter um custo e que muitas sim. vezes você mesmo, só de você pegar, borrifar ou botar algum dispositivo próximo dela, uma caneta para ela dormir com ela, isso aí só o trabalho agora é do corpo dela assimilando o plasma, Entendi. entendeu? E, Aham, e aí tem muitas coisas que se pode fazer, desde borrifar, tomar um segundo banho de um vaporizador, ter uma caneta de saúde para ela dormir, ter um colar de plasma para ela usar. Onde ela sentir maior desconforto, aplica água plasmada. E aí vai sentindo aham, até o ambiente que ela. Só de você pulverizar o ambiente que ela está. sim, sim. É igual ou mais forte do que uma música que ela vai absorver. Isso é assim, ó, instantâneo. Com certeza. Porque no caso dela, ela pode talvez não ter nem tanta mente analítica, quer absorver o Aham, que, o que é bom. O corpo está assim. isso. Então, eu Uhum, te sugestiono, eu não sei se tem alguém aqui da live que possa fazer conexão com a Eliana, que seja lá próxima do Rio, enfim. Se não, me chame depois no privado, eu tenho lá meu número. E uhum, eu diria àqueles novatos que estão chegando, salve o nosso número, o meu número. Eu queria que o Auricélio colocasse aí,
para vocês salvar o meu número para a gente ter uma conexão melhor. Sim, sim. E, é, mas você poderia dar esse número agora? Ó, esse aí é meu Deixa eu ver. número, 9549 Só um 95499. É segundinho, meu Deus. Fabrício. E eu vou ver quem Papel. pode te dar o suporte lá. Aham. Como é que é? 9549 93098, DDD 11. 930 98. 98. Acho que é isso, que tem 98. hora que. Não, Sim, mas esse então é 93098 seria o número. esse é meu número. Caso não apareça alguém que te contate, você liga para mim que eu vou buscar alguém para te dar o suporte, entendeu? Sim, mas esse não é o número de um celular. É o Que nome do. aqui você me deu 5 números só. Não, tá ali o número do celular. Não, então você pode repetir desde o início? Eu escrevi aí, mas vamos lá. Ah, DDD é? 11 11 95499 99 95499 3098. 3090. Agora eu peguei. Tá ótimo. Eu Agora eu peguei. acho que é isso mesmo, né, Auricélia? Meu número tem hora que eu troco esse 95499. Mas é isso Ah, aí. Ok. beleza, beleza. Não, Então, é porque eu estou preocupada com ela, porque é uma irmã muito querida, ela já está com 80 anos, está nessa situação. Sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida e eu não, eu tô realmente ligada com ela, entendeu? Nessa preocupação dela, pelo menos ter essa passagem tranquila e não angustiada do jeito que ela tá, né? Solange, Sueli, Eliana, qual é o seu número? O do telefone É, é 21 de Rio de Janeiro, né? sim. E 98200 1270. Ok, eu vou salvar aqui, vou te mandar um oi, vou te mandar algumas informações, tá? Beleza, beleza, Mas beleza. eu honro você pela essa empatia para com sua irmã e por essa generosidade e por esse sentimento Ah, profundo de mas isso amor. é de lei, né? É de lei. Irmão é irmão, né? É, gratidão, minha Pois é, querida. Obrigado aí também, por também. você Muito estar obrigada conosco. por você também, tá? Ok, ok. Va- Vamos manter contato aí, tá Vamos. bom? Obrigado, viu? Uma Valeu. boa Vou noite. baixar a mão, tá? Pode baixar, isso. Falou. É, eu não sei se o Auricélio chegou a criar um link no grupo. Se ele chegou a criar, coloque aí no chat. Eu vou botar lá no grupo também. Quem tiver interessado, acesse aquele grupo que eu vou trazer algumas informações, alguns benefícios, esses que forem novos, tá? Eliana está com a mãozinha levantada, quer falar mais? Se perguntar, não, né? Não. Não, é Sueli. Desculpe, Eliana. É Sueli. Desculpe, querida. Não, né? Então, o seu microfone está fechado, Sueli. Se não, alguém mais gostaria de. Tá. Só queria perguntar a Eliane se no depoimento que ela está aí, se tem alguém que conseguiu vencer um mioma, conseguiu tratamento, tem alguma coisa sobre mioma? Se não Sueli, houver, querida, posso falar? pode. Me permite sobre isso? Então, assim, são vários depoimentos e com certeza deve ter alguns exatamente assim como você disse. Mas eu procurando aqui exatamente agora, eu não tenho, mas deve ter algum que está dizendo e eu vou procurar e eu te falo, ou mando para você a Tá bom, sugestão de como tá tratar, bom. Como foi que ela tá fez? bom? Tá bom, meu amor. Então, Obrigada. Muito grata. Nada. uma boa noite para todos, um bom feriado aí, e que o universo continua nos equilibrando, mente, corpo e universo e espiritual. Gratidão aí, cada um de Gratidão a vocês que todos. participaram, Eliana, Edson, Luciana, todos vocês Gratidão. faz parte, Henrico, que está aí presente, Júlio, enfim. Eu amo cada um de vocês de paixão. Então, tamo junto.
Um beijo no coração. Até a próxima, viu? Tchau, Ótima tchau. noite a todos. Não,